Nós vamos tratar hoje sobre a destruição da cultura judaico-cristã e as implicações disso para a igreja. E pastor, a gente hoje vai tratar de uma temática que a gente está vendo acontecer diante dos nossos olhos, como essa questão aí do relativismo moral, a perseguição da igreja, a secularização da sociedade, né? Isso passa pela mídia, uma legislação antirreligiosa, essa questão da globalização, sincretismo religioso. E eu já queria deixar o senhor à vontade para a gente primeiro fazer aí uma introdução, para que as pessoas tenham uma ideia, pastor, de tudo isso que já está em curso na sociedade, né, pastor Arthur? Meu querido, numa melhor forma de nós analisarmos como está uma sociedade, Ibi, do que analisando seus espetáculos. Sim. Seus grandes espetáculos, né? Sim, sim. Então veja, como é que estava a sociedade romana nos dias de Jesus? Era só você observar quais eram os maiores espetáculos. Eram espetáculos de sangue, de morte, dos gladiadores, sim, feras devorando gente. Aquilo indicava bastante como é que estava a sociedade romana. Refletia, né, pastor? Refletia nos dias de Jesus. E isso acontece de modo semelhante em toda a história. Sim. Toda a história você vê isso. Veja, atualmente nós podemos pegar as Olimpíadas como exemplo. Sim. E me permita o trocadilho, né? Assim como falou o Caio Coppola certa vez, mas me permite o trocadilho. Olimpiadas, né? As Olimpiadas, veja, nunca se viu, Ibi. Claro, além daquelas onde houve atentados terroristas, porque já aconteceu, por exemplo, em Munique, na Alemanha, em outros momentos, mas essas Olimpíadas estão sendo marcadas, Ibi, por fatos que são realmente assim surpreendentes, né? Por exemplo, nós estamos vendo a destruição, não é, da questão do gênero, não é? Polêmicas sendo alçadas aí, as mulheres perdendo espaço, não é? E elas não se observam, veja, comitês internacionais de esporte se levantando contra algumas práticas aprovadas na Olimpíada. Ibi, essas Olimpíadas elas estão sendo conhecidas como as Olimpíadas da Lacração. Veja bem, o tema principal das Olimpíadas desse ano foi o meio ambiente e a diversidade. Esses foram os temas principais. Que coisa, das Olimpíadas de 2024 na França. Veja, você acredita que os apartamentos para os atletas, observe o que eu vou dizer, viu? E o ouvinte pode investigar isso que eu estou dizendo. Sim. Os apartamentos para os atletas, certo? E, inclusive, dos transportes, não teve ar-condicionado por causa da questão, entre aspas, ambiental. É um absurdo. Veja, a França está dando agora 40 graus de temperatura. A média é de 40 graus nessa época do ano, porque lá é verão. Sim. Então, tem atletas dormindo ao relento, porque não aguenta o calor. Eu vi uma foto de um dormindo no meio da rua. Não foi? Quer dizer, veja, porque se eles colocarem ar-condicionado nos apartamentos, eles vão agredir o meio ambiente. Ibi, compreende, olha, a delegação brasileira investiu e gastou 290 mil reais para colocar os seus atletas em quartos com ar-condicionado. Sim. Isso foi um investimento que saiu do bolso da delegação brasileira. Então, quer dizer, isso reflete muito como nós estamos hoje. Aí o ouvinte pode perguntar, mas o que é que isso tem a ver com a questão judaico-cristã na nossa sociedade? É o que nós vamos desenvolver no decorrer do debate, querido. Correto. Então, se você chegou agora, né, já tem algumas pessoas chegando aqui pelo canal também do YouTube, eu quero lembrar você que você chegou agora, estamos aqui hoje recebendo o nosso querido pastor e professor Arthur Eduardo, ele que é reitor do IALT. Lá no finalzinho desse bate-papo ele vai dizer pra gente o que é o IALT, como você pode estudar no IALT. Mas já tem muita gente chegando por aqui pelo canal do YouTube, lembrando que você que for chegando pelo YouTube, deixa seu nome, né? Diz aí de onde você tá falando e se quiser fazer alguma pergunta, questionar, deixa lá no nosso canal do YouTube ou no nosso WhatsApp, que é o 98767-1039. 98767-1039. Um abraço ao pastor Marcelo da missão WEC Brasil, lá de Nova Odessa,
São Paulo, que também está por aqui, né? E a gente agradece o carinho, né? Pelo WhatsApp já tem muita gente chegando por aqui também, já compartilhando, já deixando perguntas. Daqui a pouquinho a gente vai tratar aqui de ouvir as perguntas de vocês. Mas, pastor Arthur, o senhor fez aí uma introdução, assim, muito importante, falando de como está a questão do mundo. E a gente está vendo, pastor, que é disso para pior. E eu queria que o senhor tratasse aqui também dessa questão, voltando agora para a igreja, porque o assunto hoje também debate sobre isso. Quais as implicações, pastor? Quais as implicações dessa questão da destruição da cultura judaico-cristã, que a gente está vendo a cada dia tomando forma, preparando todo o cenário para o anticristo? E quais as implicações disso para a igreja, pastor Arthur? Voltemos à questão dos espetáculos. Veja, o que é que foi vituperado nessa... O que é que foi escarnecido, né? O que é que foi objeto de escárnio na abertura das Olimpíadas? O cristianismo. Sim, sim. E por que isso? Veja, a questão, batemos nessa tecla novamente. Veja, a questão não é simplesmente falar mal do cristianismo, mas a questão principal é por que isso? Por quê? Porque, Ibe, para que novos valores sejam colocados em vigência na sociedade, os antigos precisam ser destruídos. Sim. Isso está acontecendo sistematicamente há séculos, não é há anos, nem há décadas simplesmente, há séculos. E por que isso? Porque, veja, desde o início da modernidade, nós temos visto, no Ocidente principalmente, não é? Nós temos visto um ataque ao pensamento judaico-cristão, que foi o pensamento que formou a sociedade ocidental. Então, a sociedade ocidental, ela é predominantemente formada sobre pilares que vêm da Bíblia. É por isso que quando nós falamos de preceito judaico-cristão, não é que nós absorvemos os costumes judaicos, não é? Nem deste ou daquele movimento cristão. É porque a Bíblia, ela foi a base, o alicerce para o direito, para a moral, para a cultura cristã, não é? do Ocidente e depois, obviamente, de Jesus. Então, isso se deu através de que instrumento? Através da Bíblia. Então, é por isso que quando nós falamos de judaico-cristianismo, princípio judaico-cristão, estamos falando da Bíblia Sagrada. Então, o que é que hoje, né, para se colocar no lugar da Bíblia, e como você bem falou, para que sigamos um caminho que vai levar o mundo ao anticristo, o que é preciso fazer? Que esses princípios sejam substituídos por outros. E isso se dá como na prática? Na prática se dá como? Por exemplo, mudando-se o conceito de família, mudando-se o conceito de gênero, modificando-se a moral judaico-cristã, que é a moral bíblica, afirmando-se que Deus, por exemplo, não é? Ele não é aquilo que a Bíblia diz que é. A Bíblia não é a palavra de Deus. E por aí vai. Então, essas questões, elas são lançadas na sociedade através da cultura, através do entretenimento, de filmes, de séries, de desenhos animados, através de práticas e fomentações na área política, e por aí vai. Então, nós temos uma sociedade hoje, Ibe, cada vez mais anticristã. Uma sociedade que, veja, não é que a sociedade entenda, querido ouvinte, aí eu faço questão de pontuar isso, Ibe. Não é que a sociedade, ela deliberadamente odeie de imediato Deus, Jesus, não é isto, mas entenda que ela está criando uma versão cada vez maior à Bíblia. Então, veja só, tudo que é bíblico está sendo retratado como atrasado, retrógrado, ultrapassado e precisa dar lugar a uma outra realidade, a realidade que vai obedecer aos caprichos do homem de hoje. Então, você está vendo uma sociedade cada vez mais entregue, por exemplo, aos prazeres, ao hedonismo. Vou dar um exemplo, Ivi.
Na Califórnia hoje, né, que liberou o uso recreativo da maconha, veja, a Califórnia é um dos estados hoje, dos Estados Unidos, mais liberais e anticristãos de todo o país, todo aquele país. Sim. E você tem ali a famosa Calçada da Fama nos Estados, em Los Angeles. E eu estava vendo um vídeo um dia desse de um empresário que tem um comércio ali naquela avenida, Ibe. Avenida da Calçada da Fama. Ele disse, sabe o quê? Que depois da abertura do uso, da liberação do uso recreativo de maconha, não é? As pessoas compram maconha nas casas que são credenciadas pelo governo, mas vendem na esquina. Sim, isso sem controle, isso sem policiamento. Aí sabe o que acontece? Os turistas fugiram, sumiram. Ninguém quer estar num ambiente onde as pessoas estão... Ninguém de bem. Correto. Onde as pessoas estão se drogando, roubando, matando. E ele disse, meu Deus, o que é que está acontecendo com Los Angeles, com a Califórnia? É um estado rico, é um estado que tem história cultural forte nos Estados Unidos, mas está cedendo a essa agenda que é anticristã, que é anti-judaico-cristianismo, que é anti-bíblia. Por quê? Porque a intenção é a elevação de valores novos, tá certo? Por quê? Porque nós estamos caminhando, Ibe, para algo que é globalmente muito ruim, muito pernicioso, que é justamente o reino do anticristo. O senhor falou da Califórnia, pastor. Eu tenho um amigo meu, brasileiro, que morou muito tempo na Califórnia, e ele mandava vídeos pra mim, dizendo, Ibe, eu tenho que te mandar isso em vídeo que você não vai acreditar. E ele, por exemplo, mostrou inclusive um fato lá, que é a legalização. Ele quando me falou isso, eu custei a acreditar, e eu tive que ver, tive que ler do furto na Califórnia. Né? Sim. Você vê que na Califórnia hoje o cara pode entrar numa farmácia, numa loja qualquer e furtar até $900. E veja, ele tem o aval da lei para fazer isso. Quer dizer, ele não pode roubar 901, 910, não, até $900. Ele entra numa loja dessas aqui, que a gente tem em Recife, de eletrodoméstico, bota no carro, seja lá onde for, e leva. E se o gerente da loja ligar para a polícia importunando 3, 4 vezes, quem pode ser processado é a loja. E eu quando li isso, eu disse não, a gente percebe, pastor, que isso não é uma coisa normal, isso não é uma coisa natural, é como o senhor acabou de falar, isso é uma completa inversão de valores, preparando o terreno para o filho da iniquidade, para o anticristo, porque até pessoas que não são cristãs dizem, não, tem alguma coisa acontecendo com o mundo. Eu estava lendo um artigo de Richard Dawkins, né, que é conhecido como o ayatolá do ateísmo, dos ateus, e Richard Dawkins, ele estava dizendo, olha, o que é que está acontecendo com a Europa, mais precisamente na Inglaterra, que ele é inglês, e ele disse, olha, eu tô com saudade do cristianismo. O cara é ateu e disse que tá com saudade do cristianismo, porque ele disse, olha, a Europa inteira está se deteriorando, né? A gente tá vendo aí, por exemplo, a cultura islâmica invadindo a Europa. Eu estava lendo hoje ainda uma notícia de que Londres já está pegando fogo em função aí de brigas entre gangues envolvendo também árabes lá na Inglaterra. Então, a gente tá vendo o mundo passando rapidamente por essa transformação, né, pastor? Isso, exatamente. Veja, se você ontem saiu um vídeo, não é, da Dinamarca mostrando a quantidade de islâmicos fazendo um culto, não é, a Alá, não é, e isso em praça pública. Não se vê mais esse tipo de manifestação cristã na Dinamarca há décadas, viu, Ibe? Há décadas. Mas o Islã está fazendo. Eu vi recentemente uma marcha de muçulmanos em Londres e eles estavam marchando num dia que para eles é santo, e eles estavam falando que os ingleses que estavam passando por eles não estavam autorizados a passar por eles na marcha. E o que é que eles faziam, Ibe? Eles expulsavam os ingleses do caminho, veja bem, viu? Ou seja, expulsando os ingleses de caminharem, não permitindo que eles caminhem na sua própria terra. Que coisa. Observe, viu? Agora, o que é que eu quero chamar a atenção com isso? Nesses países que eu falei, Ibe, por exemplo, se você estiver, veja bem, em um centro universitário, em uma escola,
em um local público, né? Num local público, na frente de uma escola, de um centro universitário, veja, calado, presta atenção, calado, e distribuindo uma literatura cristã, você é preso. Porque não pode fazer isso, somente em locais que o governo designa. Eu já vi uma mulher orando, sendo presa, sem falar nada, em frente a uma clínica de Londres, pastor. É uma clínica de aborto. De aborto. Ela foi lá orar, ela disse a uma pessoa que estava orando em silêncio por causa da clínica de aborto. A clínica ligou para a polícia, a polícia veio e disse que ela estava incomodando, porque ela estava em pé, em silêncio, em frente à clínica, e ela estava orando. O que é que aconteceu? Ela foi presa. Então veja, o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo o fenômeno da descristianização da Europa. Isso está acontecendo há décadas. Sim. E nos Estados Unidos não é diferente. Também não é diferente em nosso meio, Ibe. Veja, como é que nós podemos observar isso? Nós podemos observar isso através dos movimentos eclesiásticos de igreja. Sim. Os movimentos de igreja que estão surgindo. Que são movimentos que têm a desculpa de serem, por exemplo, entre aspas, inclusivos, têm a desculpa de serem modernos, Sim. contemporâneos, mas que na verdade, são tentativas de se adequar o cristianismo aos padrões da atualidade, aos padrões de hoje. Sim. E aí, meu irmão, eu me lembro daquilo que o apóstolo Paulo disse a Timóteo, não é? Que nos últimos tempos os homens não suportariam a verdade, não suportariam a doutrina bíblica, mas como tendo comichão nos ouvidos, se entregariam a fábulas, cercando-se de mestres segundo as suas próprias concupiscências. Então, à medida que você vê uma animosidade, não é? Contra o cristianismo, você também vê, por outro lado, a igreja muitas vezes se moldando a esses padrões, sob a desculpa de ser contemporânea, sob a desculpa de ser atual. E o que é que acontece, Ibe? O que é que acontece é uma descaracterização do cristianismo. Correto. O cristianismo ele passa a ser outra coisa, para que ele possa, na mente de algumas pessoas, de alguns líderes, né, de alguns movimentos, para que ele possa existir na atualidade. E aí esses mestres que surgem, eles surgem de acordo com a concupiscência das pessoas. Então eles não são defensores da verdade. Eles são defensores dos seus próprios interesses. Olha, para você que ligou o seu rádio agora, você que chegou aqui pelo canal do YouTube, eu estou recebendo hoje aqui o nosso querido pastor e professor Arthur Eduardo, ele que é reitor do IAUT, lá no finalzinho aqui do estudo bíblico. Ele vai dizer pra gente o que é o IAUT, e hoje nós estamos tratando de uma temática muito, mas muito importante. A destruição da cultura judaico-cristã e as implicações disso para a igreja. Pastor, uma das coisas que me chama a atenção, eu até postei isso lá no meu Instagram, é que a gente tá vendo pessoas de fora, né, da igreja tendo essa percepção e colocando a boca no mundo, denunciando. Esses dias eu vi aí, né, o apresentador aí da Jovem Pan, de um programa, sim, ele falando inclusive o seguinte, ele dizendo, olha, estão destruindo a família, estão destruindo a religião, e o próximo passo é destruir com a propriedade privada. Então ele disse, se você destrói a família e destrói a fé, o que é que resta mais? E aí, essa fala dele, eu achei isso tão importante e coloquei lá no meu Instagram, por quê? Porque em contrapartida, pastor, enquanto a gente vê pessoas de fora da igreja, pessoas que não estão em púlpitos, pessoas que estão tendo essa percepção, quem está dentro da igreja muitas vezes não fala nesse assunto, não debate isso, não discute isso, não traz isso à baila para que a igreja possa ser chacoalhada, sacudida, para ver que tudo isso está acontecendo na cara da gente e muita gente omissa, calada, outros se acovardam. Isso. É uma coisa incrível, né, pastor? Isso se dá por dois motivos, Igor. O primeiro motivo é a ignorância, tá certo? O cristão brasileiro, viu, Ibe? E aqui Sim. da nossa região, principalmente, é muito provinciano. Sim. Então ele está preocupado com as questões, sabe, da rua dele, entendeu?
do bairro. Sim. No máximo do município dele. Entendeu? Então ele acha que questões maiores, elas não lhe dizem respeito. Sim. Então ele acha que essas questões são para pessoas que estão assim, para políticos, para pessoas que estão lidando com essas outras questões mais diretamente, mas não para ele. Então veja, ele se torna um alienado, uma pessoa totalmente alienada da realidade, entendeu? E isso acontece muito com a igreja. Veja, este é um dos motivos que explica o arrefecimento, a queda, Ibe, a queda da quantidade de missionários, de pessoas que se dedicam a missões. Entendeu? Um dos motivos é esta alienação em relação às questões do mundo. Tá certo? E aí a ignorância. A ignorância também ataca a questão da palavra, da Bíblia. Veja, quando você observa a Bíblia, mais especificamente o Novo Testamento, mas o Antigo também. Sim. Tá certo? Você vê que profetas foram levantados por Deus para falarem à nação de Israel e a outras nações. Há uma preocupação bíblica sempre com os povos, Ibe, não é? Sim. E isso é acentuado no Novo Testamento. Como? De que modo? De que forma? Por exemplo, nas palavras de Jesus. As palavras de Jesus, por exemplo, eles estão assim. Nas palavras de Jesus, né? Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações. Sim. Pregai o evangelho, não é? A todas as nações, e por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Veja, quando você observa a ordem de Jesus, você vê que a influência da igreja, no sentido espiritual, e em tudo que o espiritual, a espiritualidade traz consigo, deve ser global. É uma influência global, não é uma influência local, não é uma influência imediata, mas uma influência global. Então, como é que isso se faz na prática, Ibe? Primeiro, preparando-se o crente para que ele compreenda o mundo em que vive. Sim. A Bíblia, Ibe, ela nos ajuda a compreendermos, obviamente, o mundo no sentido macro, no sentido espiritualmente macro, atemporal. Tá certo? Então a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Se jazia na antiguidade, jaz hoje. Entendeu? Então a Bíblia nos dá princípios gerais. Agora, princípios que são pontuais, eles vão variar de acordo com a época. De acordo com a época em que a igreja está vivendo. Hoje, a igreja precisa saber em que época está vivendo. Sim. Por exemplo, você tem muitos cristãos em capitais, em cidades grandes, de grandes igrejas, que não sabem o que é secularismo. Entendeu, Ibe? É incrível. Quando isso. você fala assim, secularismo, ele não entende o que é que você está falando. Sim, sim. Ele não entende que secularizada é a pessoa que está absorvida pela era, por esta era. Sim. Entendeu? A pessoa está absorvida pelos conceitos, pelos valores desta era. É uma pessoa secularizada. Então, muitos cristãos estão secularizados sem saber. Eles não sabem sequer que eles próprios estão secularizados. Correto. E eles acham, Ibe, que a vida dele, o dia a dia, o cotidiano deles, é um cotidiano como é espiritual, comum, é assim mesmo, entendeu? Ir para a igreja uma vez por semana, quando eu vou, e fazer umas orações de almoço, né? Que é aquela oração de 1 minuto. Isso é suficiente demais, entendeu? Eu estou garantindo a minha vaga no céu, né? Eu não faço nada mais, eu não prejudico o meu próprio. Tá tudo muito bem, obrigado. Mas não é assim, meu irmão. Nós estamos... O que é que a Bíblia diz de modo geral? Por exemplo, em Efésios 6, que nós estamos numa batalha, Ibe, numa guerra. Nós precisamos nos revestir da armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da fé, o escudo da verdade, os pés calçados com a preparação do evangelho da paz e a espada do Espírito. Quer dizer, o crente está em batalha, ele deve viver em alerta constante. O apóstolo Paulo chega a dizer que este mundo é governado, observe as palavras do apóstolo Paulo na Bíblia, por um Deus com D minúsculo, um Deus com D minúsculo, mas ele diz isso, o Deus deste século cegou o entendimento dos homens. Quer dizer,
o apóstolo Paulo usa uma palavra provocativa, porque ele sabia muito bem, nós sabemos que só existe um Deus, o Deus verdadeiro. Mas por que Paulo usa essa expressão, com um D minúsculo aqui, para que o ouvinte entenda? É para mostrar, Ibe, que esse povo, que o povo, os homens, naturalmente, em rebeldia contra Deus, eles elegem o diabo como se fosse Deus, Ibe. Uhum. E é por isso que eu tenho dito sempre nas aulas, nas palestras, que a religião do futuro é o satanismo. Sim. A religião do futuro, nós estamos vendo isso, viu, gente? A religião do futuro não é Islã, não é budismo, não é Nova Era, não é nada disso. Será o satanismo, Ibe. Correto. Nós precisamos despertar enquanto temos tempo, liberdade para agirmos de algum modo, Ibe. Ok, agora são 10 horas 40 minutos. Eu estou recebendo hoje aqui no Estudo Bíblico Maranata o nosso querido pastor e professor Arthur Eduardo. E estamos tratando aqui de uma temática muito importante: a destruição da cultura judaico-cristã e as implicações para a igreja. Quero mandar um abraço para a irmã Ana, que está nos ouvindo lá na Espanha, precisamente em Sevilha. Está participando aqui também com a gente, né? E pastor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho também dessa questão aqui das guerras. Nunca se viu um momento também, né, tão decisivo para o mundo, pastor, como essas guerras, esses rumores de guerras e esses prenúncios de guerra que estamos vendo, né? Você vê no Oriente Médio, por exemplo, como é que está a situação, né? A gente está vendo aí as ameaças, inclusive recente, do Irã a Israel. A guerra iminente no Líbano, né? No Líbano também. Iminente, viu? Né? Iminente. Então, é uma coisa assim que a gente fica olhando, vendo tudo isso acontecer. Inclusive, né, algumas autoridades na Europa já dizem, olha, estamos aí a poucos minutos, segundos de uma terceira guerra mundial, né, pastor Arthur? Ibe, veja, eu tenho falado isso, não é? Claro, né? Muitos líderes têm falado, muita gente tem falado, muitas pessoas têm tentado alertar. Mas as pessoas não estão entendendo muito bem que agora nós temos dois peões agindo ali no Oriente Médio. Peões do tabuleiro de xadrez mundial. Sim. Veja, esses peões, me entenda, querido ouvinte, tente compreender o que eu estou falando. Veja, esses peões são no tabuleiro de xadrez mundial. Esses peões são o moderno Estado de Israel, de um lado, que representa os interesses do Ocidente político, entendeu? Sim. E do outro lado, o Islã, que representam os interesses de potências orientais. Sim. Tá certo? Uhum. E eles estão brigando. Veja, não é novidade nenhuma, Ibe. Não nenhuma, zero. Sim. Nessa invasão de Israel à faixa de Gaza, por causa das atrocidades que o Hamas covardemente fez em Israel em outubro do ano passado, e o Hamas se esconde em Gaza e oprime os moradores de Gaza. Mas na incursão de Israel na faixa de Gaza, ele descobriu prédios, não é, que são administrados pela ONU, com túneis, através dos quais os terroristas islâmicos levavam suas bombas e atiravam seus morteiros em pontos estratégicos. Sim. Qual foi a tecnologia usada nesses túneis? Chinesa. Que coisa, hein? Com engenheiros chineses. Entendeu? Israel já tem, ele já sabe que isso é um fato. Sim. O que eu estou falando não é teoria da conspiração não, viu? Saiu no mundo inteiro. Então você vê que, de um lado, nós temos o Estado de Israel sendo acossado e instigado a responder com violência perante os ataques de países como Iêmen. O que é o Iêmen, Ibe? Iêmen desculpe a minha expressão, mas é uma porcaria de país, tá entendendo? Do tamanho de um dedo, com muitos terroristas atacando Israel de vez em quando covardemente. O que é o Hamas e o Hezbollah? Grupos terroristas ali dos palestinos, ditos palestinos, e dos libaneses, que são grupos terroristas. E esses grupos estão financiados pelo Irã e por outros países. O que é que eles querem? Desestabilizar a região para que haja o primeiro tiro. E quem der o primeiro tiro vai perder apoio interno, porque vai ser acusado de ter causado a guerra. Entendeu, meu irmão? Então ninguém quer dar o primeiro tiro.
não é? Nem o Oriente quer dar o primeiro tiro, nem o Ocidente quer dar o primeiro tiro. Sim. Mas estão instigando um ao outro, não é? Estão criando os meios para que isso aconteça. Eu vou dar uma palavra aqui que não pode parecer catastrofista, mas não é. Eu creio que a guerra é inevitável, Ibi. Para mim, a guerra é inevitável, certo? Agora, o que é que a Bíblia diz? Que nós ouviríamos de guerras e de rumores de guerra. Veja, não é só ouvir de rumores de guerra não, viu? Nós ouviríamos sobre guerras. Então estejamos preparados, Ibi. Eu creio que vem tempos aí trabalhosos, difíceis, vem tempos aí que vão realmente provar, principalmente a igreja do Senhor, e ela mais do que nunca precisará estar preparada para agir e influenciar um mundo que caminha a passos largos para a destruição, querido Ibi. Ok, olha, deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso querido pastor Jardinilson. Ele está dizendo: a paz, sou aluno do professor, estamos vendo vocês de La Rioja, deve ser isso, a Argentina, né? E ele está aqui também acompanhando a gente pelo YouTube. A Dalísia Gouveia também está por aqui, o Elvan Ferreira, dizendo: a paz do Senhor, sou aluno da turma 10, na sede do IAUT. Estou aqui trabalhando na obra com o som ligado, ouvindo. Fernando César diz: Deus continue abençoando o pastor Arthur, fiquem atentos ao que está sendo falado, porque é muito sério. Sara Tomás nos achou aqui pelo YouTube, ela é lá de Belo Horizonte, Minas, está aí acompanhando a gente, também participando aqui conosco. Um abraço para você, viu, Sara? Pastor, outra coisa importante que eu queria aqui tratar com o senhor também, que a gente vê que o bojo disso, pastor, dessa destruição, ela é muito abrangente, né? O senhor já falou, por exemplo, do relativismo moral, o senhor já falou um pouco aí sobre essa questão também das guerras. Sim. E a gente percebe que isso está em todas as áreas. A gente vê, por exemplo, essa questão de uma legislação antirreligiosa, né? Você vê que, por exemplo, nas escolas hoje pode-se falar de gênero, pode-se falar de tudo. Só não pode ter uma Bíblia na biblioteca, né? Hoje qualquer Câmara de Vereador que criar uma lei, né, já vem logo uma outra lei lá em cima, né, para derrubar uma lei municipal, dizendo: temos que acabar com isso, temos que tirar qualquer chance de qualquer propagação da fé cristã nas escolas, mas pode-se propagar ideologia de gênero e muita coisa. Mas outra coisa que eu tenho percebido também, pastor, e eu vejo isso, se eu estiver errado, o senhor me corrija. Sim. Como essa questão da destruição dos valores tem também uma grande força da mídia. A gente vê, por exemplo, hoje, pastor, jornalistas travestidos aí de militantes, nunca foram jornalistas, são militantes, né, também atuando nessa área, informando o povo de forma errada, instruindo o povo de forma mentirosa, para que se construa também uma narrativa, né, para amenizar tudo que nós estamos vendo diante dos nossos olhos, né, pastor? É claro, porque veja bem, nós não estamos na era da verdade, nós estamos na era da narrativa. Sim. Uma era que os europeus, acadêmicos, estudiosos estão falando que é pós-Deus. Veja, o que é uma era pós-Deus, Ibi? É uma era em que nós temos que substituir aquilo que foi construído sobre os pilares judaico-cristãos, vou repetir, e isso tem a ver com a Bíblia, com outra coisa. Essa era das narrativas, veja, nesta era das narrativas, não importa a verdade, que é a mesma pós-Deus, viu? É a mesma era pós-Deus, é a mesma era pós-Cristo, pós-cristianismo. Veja, não importa a verdade, importa é a narrativa. A narrativa melhor construída é a narrativa que prevalece. Então, veja, as pessoas estão falando, não é, que, por exemplo, se você... Veja bem, viu? Veja bem. O movimento que defende a chamada identidade de gênero nos moldes modernos, né? É aquele que diz que a biologia não pode interferir, porque gênero é uma questão de se sentir, de comportamento. Correto. Pronto. Mas para essa atleta argelina, cujos hormônios mostram
que ela, apesar de ter nascido com anomalia física, biológica, ela tem os hormônios do homem, né? A maior entidade do boxe mundial alertou o Comitê Olímpico de que ela não poderia lutar contra mulheres. Correto. Veja, isso não são igrejas que estão fazendo. É a maior entidade do esporte que ele pratica. Sim, veja bem. Sim. E estão dizendo, mas agora o que aconteceu? Os propagadores da narrativa da identidade de gênero, dessa narrativa, eles disseram, não, a biologia mostra que ela é mulher. Então agora a biologia prevalece. Ou seja, veja, quer dizer que a coisa muda de acordo com os interesses. Sim. Estão entendendo? Para alguns casos a biologia não serve. Para outros casos a biologia serve. Quer dizer, a biologia serve ou não serve? Então, esse pessoal não está preocupado com a verdade. Está preocupado com a narrativa. A narrativa que mais tiver influência, que melhor puder alcançar da melhor maneira possível os corações e mentes, ela vai prevalecer. Então, Ibo, o que acontece? Veja, agora mesmo, o que é que os jornais, não é, que são todos alinhados a essa narrativa atual, estão dizendo? Vítima de bullying, a atleta argelina pede que se pare, pelo amor de Deus. Aí veja, as pessoas, elas são, presta atenção, elas são condicionadas a não criticarem. Elas são condicionadas a não pensarem contra. Porque se assim fizerem, elas estão fazendo bullying. Sim. Não é? E aí a mulher vai falar, ou aquele homem, né? Vai falar com essa imprensa atual que ela tem pedido pelo amor de Deus. Então, se eu me ponho contra, eu estou fazendo algo que desagrada a Deus. Na cabeça de muita gente é assim. E as pessoas são condicionadas. Agora, imagine isso, querido ouvinte, nas escolas, nas universidades, na mídia, dioturnamente, 24 horas por dia. O que é que você acha que vai acontecer daqui a 1 ano, 2, 3, 5 anos? Correto. Todo mundo vai estar falando essa mesma narrativa aí. É como dizia Goebbels, né, pastor? Que uma mentira dita 1000 vezes acabaria se tornando uma verdade, coisa que a gente sabe que nunca vai ser. Mas é como o senhor falou, isso de forma sistemática é o que vai acabar acontecendo. Eu vi um fato recentemente, e eu lhe provoquei nessa questão da mídia, porque eu vi um fato recentemente que eu fiquei olhando e disse, meu Deus, imagine o sujeito passar 4 anos numa faculdade de jornalismo, está hoje num canal de televisão, chamando Nicolás Maduro de conservador, amigos de evangélicos, quer dizer... É uma coisa absurda, e isso sendo passado num veículo poderoso de comunicação e as pessoas aceitando isso como verdade, porque é como o senhor falou, não procuram ler, o brasileiro só lê o título, mas não consegue ler um livro, não consegue abrir uma página de jornal para ler, uma notícia na internet, só lê o título, e aí a gente vê que a cada dia que se passa, essa questão só vai se complicando. E, pastor, pra gente finalizar, como eu só tenho aqui mais 1 minuto e meio, o senhor que é o homem da educação, para quem não sabe, pastor Arthur, ele tem doutorado, é professor universitário também. E como é que a gente vê essa questão dentro da educação, pastor Arthur? É uma situação também muito complexa, porque a gente vê o plano de Gramsci já a todo vapor aí dentro das escolas e universidades já há um bom tempo, né, pastor Arthur? Com certeza, veja, a universidade no Brasil virou campo de batalha ideológica há muito tempo. Sim. Não é? Agora, esse campo de batalha foi totalmente tomado pelo inimigo, né? Então você observa que hoje, não é? No meio universitário, e é por isso que eu trabalho com educação, eu penso, Ibe, que é o meio mais importante, porque estamos formando os homens que vão comandar o Brasil, não é, nas suas diversas áreas no futuro. Sim. Então esses homens eles vão sair com bagagens, tá certo, culturais. Essas bagagens culturais estão sendo formadas sobre uma ideologia, ou seja, em cima de uma ideologia que está suportando esses futuros profissionais,
que é muito anticristã, quer dizer, que é absurdamente anticristã. Sim. E esses jovens, eles estão saindo da universidade crendo mesmo, muitos deles creem mesmo, Ibe, que a Bíblia é um mal. Sim. Entendeu? Que precisa ser solapado. A Bíblia é um mal que precisa ser rejeitado, precisa ser expurgado do meio da sociedade. Nós temos que criar uma nova moral, etc. Então, eu penso que nós devíamos olhar com muito mais atenção aos jovens das nossas igrejas. O que eles estão aprendendo, né? As igrejas devem investir na juventude, nesse sentido. Não é só com evento, não é só com movimento, não é só com coisa assim para que o jovem se sinta bem, se divirta e tenha, né, cultos legais, mas deve se investir nos jovens para que os jovens eles possam enfrentar o mundo, os jovens cristãos possam enfrentar o mundo que está surgindo diante dos nossos olhos. Olha, é uma pena, a gente depois vai continuar, porque o pastor Arthur está sempre conosco aqui. Depois vamos convidá-lo novamente para a gente dar continuidade dentro dessa questão, né, escatológica da Bíblia. A gente ainda vai tratar muitos temas, mas o nosso tempo acabou. Eu quero mandar um abraço para Rubinho Lopes, que está aqui dizendo glória a Deus, muito bom esse assunto. Está falando aí, está faltando essas verdades dentro das igrejas. Eu estou trabalhando aqui em Suape, precisamente no estaleiro Atlântico Sul, estamos aqui ouvindo. Um abraço, gente, para vocês aí de Suape, obrigado pelo carinho. Tem uma pessoa aqui que é nova convertida e está dizendo, olha, eu sou novo convertido e quero fazer um curso de teologia. E quero saber se tem a unidade do IAUT aqui no Cabo de Santo Agostinho. Né, ele está aqui também perguntando. E o pastor Arthur vai falar sobre isso agora. O que é o IAUT e quem quiser estudar no IAUT, como é que faz, hein, pastor? Por favor, ligue pra gente, ligue pro IAUT no 30 33 50 04. 30 33 50 04, fale conosco. Você vai se informar aí sobre os nossos polos em toda a região metropolitana do Recife, muitas igrejas. O IAUT está aí formando parcerias com várias igrejas, várias denominações, e com certeza você vai encontrar um polo próximo à sua casa. Queria mandar um abraço para todos os ouvintes, especialmente os alunos do IAUT, alunos do Cabo de Santo Agostinho, de Itapissum, Marco Verde, Olinda, Cavaleiro, Boa Viagem, o pessoal que está nos ouvindo fora do Recife, fora aqui de Pernambuco. Alguns também são alunos do IAUT, pessoal lá no sul, no norte, pessoal fora do Brasil, na Argentina, na Espanha, alguns alunos que são do IAUT EAD, porque nós também temos o ensino à distância, online. Queria mandar um abraço para os meus pais, não é? O diácono Antônio, a diaconisa Maurinete, que são seus ouvintes assíduos, viu, Ibi? Antônio, é verdade. Um abraço para eles. São os ouvintes assíduos, todos os membros ali da IEVICA, da Igreja Evangélica Aliança. E eu só queria, Ibi, deixar assim, que eu tenho um curso que toda quarta-feira fala sobre teologia e cultura geral. Sim. É um curso de formação contínua, eu chamo de COT, Curso Online de Teologia. Olha, o valor é módico, é simbólico. Aquelas pessoas que querem estudar cultura geral e teologia, ligue pra gente, se informe. O curso é totalmente EAD, com aulas ao vivo às quartas-feiras, às 20h30. Então eu estou anunciando aqui esse código. Eu já tenho dezenas de alunos que acompanham o COT. Então, curso online de teologia. Você ligue pra gente no 30 33 50 04 e busque informações sobre esse e outros cursos. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a você, os funcionários, toda a Rádio Maranata. Amém, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pastor, só pra gente finalizar, o tempo já estourou tudo aqui, mas estão pedindo pro senhor repetir aí o telefone e o seu Instagram, pastor. O meu Instagram pessoal é Arthur, sem H, A-R-T-U-R, Arthur E. Neto. Tudo junto. Arthur E. Neto. Esse é o meu Instagram pessoal. E o telefone do IAUT é o 30 33 50 04. 30 33 50 04, querido Ibi. Pronto. Pastor, Deus o abençoe, viu? Obrigado pela sua presença. Um abraço aqui a meu amigo João. Gente, a gente vai ficando por aqui. A você que nos acompanhou pelo YouTube, a você pelo rádio, que Deus abençoe. Muito obrigado por sua audiência. Deus abençoe você e até amanhã, querendo Deus. Como é bom aprender mais da palavra de Deus.